Bom, saudações, gente. A ideia hoje aqui desse vídeo é ajudar no desenvolvimento das tarefas que estão na apostila de estética de vocês. Tenta fazer alguns comentários breves para que possa ajudar na confecção, na resolução dos exercícios, das questões propostas. A gente vai se valer de uma pequena apresentaçãozinha que vão estar as questões. Bom, vamos lá. Bom, primeira questão que está para vocês, gente, fiz na verdade uma apresentaçãozinha bem simples, né? Só fui pegando as questões, fui colocando as perguntas e fazer alguns comentários. Na primeira questão está assim, abre aspas, a beleza está nos olhos de quem vê. Fecha aspas, abre aspas, quem ama o feio, bonito lhe parece. Esses são dois ditados populares que colocam uma importante questão referente ao estudo da estética. Que questão que é essa? Como é que eu acho que vocês podem começar a elaborar a resposta? Pensa na questão objetiva e subjetiva. O que é uma condição objetiva, por exemplo, referente a um objeto? Teoricamente, parece que ele pode ter algum tipo de característica que seria destacada e percebida por qualquer pessoa, ou seja, independe da minha condição socioeconômica, alguns aspectos, por exemplo, da minha cultura. Quer dizer, ele seria belo, por exemplo, ou feio do ponto de vista universal. Então, todas as pessoas achariam uma coisa bonita ou todas as pessoas achariam uma coisa feia. Só que você tem a parte contrária ao objetivo, você tem a parte subjetiva. Então, o que é a subjetividade? É o que me parece. Então, quando a gente pega essas duas frases, elas basicamente elas estão lidando exatamente com isso, com a questão objetiva, no caso referente ao objeto emanar uma determinada característica percebida por todos, ou uma condição subjetiva. Só que a subjetividade não está relacionada ao objeto, está relacionado àquele que vê. Então, em cima dessa relação, tenta, no caso, desenvolver uma resposta. A segunda questão para vocês, ela está pedindo para que vocês identifiquem no texto da apostila, a contribuição de cada um desses pensadores. Então, vocês têm o Platão, o Aristóteles, o Kant, o Hegel e o Horkheimer. Cada qual fala alguma coisa a respeito desse assunto. E o que se coloca abaixo? Bom, você vai ter, no caso, uma espécie de síntese de cada um desses conceitos apresentados. O que vocês vão ter que achar? Qual síntese, qual conceito está relacionado a qual pensador? Tá? Aí, nesse caso, não dá para fazer muito mais coisas, senão a gente acaba principalmente na resposta. Tá? A terceira, a arte tem valia porque nos tira daqui. Essa frase ela é do Fernando Pessoa, no caso, Bernardo Soares, gente, no livro do Desassossego, um excelente livro. Vamos lá. Explique de que forma essa afirmação se relaciona com o pensamento de Schopenhauer. O Schopenhauer, por exemplo, é o outro pensador que está associado dentro da discussão do conceito de estética. O que no caso seria interessante vocês fazerem? Por que parece que é necessário que a gente saia daquilo que é a nossa realidade? Por que parece que a gente precisa da arte? Por que a gente precisa ouvir música? Por que a gente precisa ler um livro? Por que a gente gosta de assistir um filme? Por que a gente acompanha, às vezes, a novela? Mesmo que todas essas manifestações elas tenham relação direta com uma dada realidade, com uma forma de explicação dessa realidade, com uma forma de você depurar a realidade, de dar uma síntese a essa realidade, ela mostra uma coisa. Às vezes a realidade é alguma coisa que a gente não dá conta só de lidar com ela de forma cotidiana. A gente precisa sair. O Schopenhauer ele trabalha isso através do conceito de angústia. Então, nesse sentido, tanto aquilo que o Fernando Pessoa fala como o Schopenhauer estão relacionados, ou seja, um cotidiano que é mais angustiante do que parece ser mais libertador. Uma sugestão de filme que eu acho que vocês poderiam ter contato, que trabalha de uma forma muito bonita esse assunto, é um filme do Woody Allen, chamado A Rosa Púrpura do Cairo. É uma metalinguagem assim, fantástica, gente. Então, para quem tiver curiosidade, para quem tiver tempo, quem tiver os meios possíveis, assista. Não é tempo perdido, bacana para ver. Na verdade, o Woody Allen ele tem vários filmes que eu acho que compensa a gente ter um pouquinho mais de atenção. Tá?
Sempre temos de nós uma vontade latente, um desejo de não satisfeito. Se insatisfeito, o desejo provoca angústia. Se satisfeito, provoca tédio. Essa frase eu extraí dentro do texto da apostila e está relacionado ao pensamento do Schopenhauer. Se você tiver dificuldade para desenvolver uma resposta, parta dessa citação para você discutir o assunto, para você ampliar. E tenta sempre colocar com as suas palavras. Não vai naquela coisa de achei a resposta, parece que ela está aqui. Simplesmente você faz o recorte e cola que dá certo. Tenta colocar com suas palavras. Faça uma criação sua. Coloca um pouco de personalismo dentro da criação literária, da criação da escrita, que ela também é uma forma de você aprimorar. Aprimorar principalmente a escrita, porque mesmo que pareça que a gente já alfabetizado, a gente domine bem algumas técnicas, as técnicas estão relacionadas ao fato da gente refazê-las e fazê-las de forma cotidiana. Significa que quanto melhor a gente trabalha isso do ponto de vista prático, melhor a gente consegue ficar. Tá? Sugestão também. Na terceira questão, a gente tem um texto, né? O texto é um prefácio feito a uma obra do Stiller, e aí vão ser colocadas em cima, após o texto, duas perguntas. Então você tem, para Stiller, o que é o homem lúdico, e a outra, há alguma ética por trás do conceito de alma nobre? Então, lúdico, gente, está sempre associado à ideia de brincar, né? Existem várias formas, por exemplo, de você entender o ser humano. Existe o Homo sapiens, existe o Homo demens, o Homo ludens, ou seja, o homem ele é o que pensa, o homem consegue produzir os seus próprios demônios, os seus próprios temores. O homem, no caso, a sua condição talvez primeira ou principal seja aquela coisa de necessitar brincar, né? E o brincar não é só uma questão de diversão. O brincar ele está relacionado com uma capacidade de você ter de lidar não só com outros homens, mas com a realidade. Ou seja, é uma forma de se fazer no mundo, de se socializar no mundo. Mas para a gente responder essa pergunta, pensa no sentido, por exemplo, de uma brinquedoteca. Brinquedotecas geralmente elas existem dentro de algumas escolas, elas podem serem desenvolvidas, por exemplo, pelas prefeituras e orientadas à sociedade, principalmente a um público mais jovem. Mas a brinquedoteca tem a seguinte coisa: é você propor determinadas atividades, principalmente, e aí no caso parece somente as crianças, mas não é, né? Brincamos a nossa vida inteira, mas oferecer um tipo de atividades que estão, parece que muito associada a brincar às crianças, só que quando elas são elaboradas, elas teoricamente elas estão orientadas a um determinado fim. Quer dizer, por que brincar de tal coisa está sendo oferecido, por exemplo, a uma criança de 6 anos? O que se espera despertar nessa criança? O que no caso, você espera alcançar a partir do momento que você oferece aquele tipo de brincadeira? Então, o homem lúdico, aí no caso, ele está associado principalmente a capacidade de você tentar melhorar a realidade que se vive através de algumas atividades que se propõe. Tá? Na segunda, a ideia de alma nobre. Alma nobre, no caso, tem relação direta com a questão de você produzir algo. E a partir do momento que você age, você faz um determinado empreendimento, você teoricamente está possibilitando o exercício da sua liberdade. Eu acho que tem muita relação esse tipo de ideia do Schiller com algumas religiões, principalmente orientais, apesar que parece que quase todas as religiões têm uma matriz oriental muito forte. Mas, por exemplo, o budismo, o shintoísmo, o ato de você fazer alguma coisa cotidiana não é visto, às vezes, como uma espécie de um fardo, uma espécie de uma punição que é imputada a uma determinada pessoa. Mas é uma forma de você ver naquele ato uma coisa não só necessária, mas que está relacionado, por exemplo, a você conseguir viver, talvez, de uma forma melhor. Então, você não vê algo como um problema, você, às vezes, vê algo como uma tentativa, uma solução dentro da sua existência. Então, o ato de fazer, o ato de criar, o ato de você propor a criação, por exemplo, de inovar um novo, de fazer algum tipo de atitude ou atividade, ele está relacionado a um processo em que você consegue não só melhorar o lugar onde você está, mas também melhorar e aprimorar aquilo que você é. Tá? Então, é o ato estético, o ato de criação. Na quarta questão, vocês vão ter alguns textos que são relacionados diretamente à contribuição do Umberto Eco. Umberto Eco tem 2 livros que ele faz uma compilação de textos
e um deles se chama-se História da Feiura, o outro se chama História da Beleza, tá? São bacanas, eles na verdade mostram a maneira como culturalmente esses conceitos eles foram, no caso, propostos e entendidos ao longo do tempo. Então, olha só, o subtítulo, O Feio dos Outros, sugere a existência de uma espécie de critério para se julgar o belo. Que critério que é esse? É o critério do diferente. Então, aquilo que geralmente é diferente me é estranho. Então, geralmente, aquilo que me é estranho sempre vai ter uma conotação pejorativa, tá? Ou seja, muitas vezes, só pelo fato de diferente, a gente geralmente julga a partir de critérios como melhor ou pior. Mas, geralmente, às vezes, o pior parece impregnar as coisas. Isso tem relação direta, gente, com a maneira como a gente vê outras culturas, manifestações religiosas, talvez diferentes daquelas que nós temos, que nós praticamos. Se a gente entra num culto onde as pessoas, por exemplo, têm no silêncio uma determinada característica, outro você vai ter o canto. Então, esse tipo de estranheza está relacionado principalmente na maneira como a gente julga a cultura dos outros a partir da nossa cultura. Isso geralmente tem um nome, isso é chamado de etnocentrismo. O etnocentrismo é você julgar os outros pelo seu umbigo, por aquilo que você é, tá? Talvez você não entenda os outros, mas talvez a partir disso possa até você se entender melhor. Na segunda, na B, seguindo esse raciocínio, é possível estabelecer algum tipo de relação entre a existência de padrões estéticos tidos como corretos ou como mais desejáveis e o preconceito cultural e de classe? É lógico que tem. É só vocês jogarem a história da música ao longo de todos os tempos. Qual que é a interpretação, por exemplo, que se pode ter a respeito do funk? Qual que é a interpretação pelo rap? O jazz, quando ele surge como música, gente, de grupos ou estratos sociais baixos e racialmente, etnicamente considerados inferiores dentro de uma sociedade. Só que ao longo do tempo isso se transformou. Hoje o jazz, por exemplo, é visto, parece que relacionado especificamente a um público mais elitizado, enquanto outros, teoricamente, são uma espécie de subcultura, tá? Um subproduto. Geralmente o que acaba acontecendo é que há um processo de apresentação deles para um público médio, de um processo de depuração dos excessos. Então, por exemplo, você talvez pegue uma pessoa que talvez seja excelente naquilo que ela produz, por exemplo, uma funkeira, ela consiga produzir um funk de uma excelente qualidade, mas talvez esteticamente ela não esteja dentro de um determinado padrão. Então, o que você tem que fazer? Você tem que depurar não só a canção e a música, mas às vezes a característica da pessoa. Tá? A música de raiz aqui no Brasil, ela tem uma característica que evidencia isso muito. Quando eles começaram a colocar moças no palco para dançar, né, nos programas de auditório dos anos 60, dos anos 70, elas basicamente era para que a câmera conseguisse filmar, porque acreditava que a maioria dos cantores que eram relacionados a essa música de raiz, né, as famosas duplas, né, os caras eram muito feios. Então, para não ficar mostrando gente muito feia o tempo inteiro na televisão, eles tentaram colocar alguma coisa a mais para tentar desviar a atenção, para embelezar aquilo que seria o programa da televisão. Então, elas estão relacionadas a isso. Quer dizer, olha só como a ideia de que algo tem que ser melhorado para que possa ser apresentado, ela já estava presente. Não se melhorava, talvez, os cantores, mas se melhorava o ambiente. Hoje, depura-se principalmente a imagem daquele que faz a apresentação. Por exemplo, o que eu estou falando é na música, mas às vezes pode até colocar para outros campos, apesar de eu achar mais difícil esse movimento. Tá? Então, ele tem relação com isso. Mas lembra dessas duas questões? É um tema básico, gente. Multiculturalismo. Sociedades, elas são não só amplas do ponto de vista das suas manifestações, dos seus valores, mas principalmente em algumas regiões, em algumas cidades, essa discussão ela é muito importante, ela é muito incidente, exatamente porque elas são sociedades quase que multiculturais. Então você tem muita gente diferente vivendo dentro do mesmo ambiente. Então, se a gente pegar cidades como Londres, cidades como Paris, Nova York, São Paulo, elas evidenciam muito bem isso aí. Ou seja, é um ambiente das diferenças. Então, o entendimento possibilita até uma coesão dentro desses espaços, uma coesão social mesmo, né? Diminuir a condição de agressão sobre aquilo que não é você. Aí a gente tem a quinta questão. Foi colocado, no caso, uma música para vocês, essa música é de autoria do João Gilberto, né? E ela tem o seguinte título, Para que discutir com Madame? Então, olha só, que paralelo se pode estabelecer entre a canção imortalizada na voz de João Gilberto e o texto de Humberto Eco?
O, basicamente, gente, o que vocês têm que buscar fazer? O Humberto Eco, o que vai falar? Que existe, parece que, uma espécie de imagem que nós criamos da cultura do outro a partir da nossa cultura. O João Gilberto está fazendo esse mesmo movimento. Quer dizer, ele está pegando, teoricamente, alguém, uma elite, traduzida pela palavra madame, e uma imagem que o samba tem pela madame é o que ele, no caso, vai condicionar dentro da letra que ele vai apresentar para vocês. Tá? 6. De forma irônica, os compositores tentam mostrar o ridículo desse tipo de preconceito. Em que momento específico da canção isso acontece? Se vocês notarem na canção, várias partes são uma pergunta. Para que discutir com madame? Quer dizer, o que a música ela mostra? Ela mostra aquilo que é a impressão que a madame tem sobre o samba. O que estão falando é o seguinte: olha, essa impressão dela não se justifica. Ou seja, é um tipo de discussão que, se fosse considerada válida, realmente estaremos discutindo. Olha, é possível definir uma espécie de subgênero da música? Então, se eu acredito que eu vou discutir um subgênero, significa que eu acho que tem um gênero melhor e um gênero pior. Então, o que a gente tem que discutir aí é critério. Então, eu vou discutir o critério. Ora, qual o meu critério para justificar que uma música é pior ou que uma música é melhor? Porque eu discutindo o critério, eu consigo adequar ela a qualquer situação. Se eu quero fazer uma avaliação estética de uma coisa como uma coisa mais bonita ou mais feia, eu tenho que ter uma ideia do que eu considero como bonito e o que eu considero como feio. Então, o que eles colocam? Eles colocam um básico. Olha, não se justifica a argumentação que ela coloca. Hoje o samba, por exemplo, ele é um dos patrimônios da cultura brasileira. Se ele é um patrimônio, significa que ele é um índice daquilo que nós somos. Não só na maneira de representar, mas também na questão histórica de como ele se fez. Ou seja, quem fez, o que cantava, que tipo de instrumento utilizava, qual que é a roupagem, como que gradativamente isso começou a ser incorporado por determinados ciclos. Então, esse processo, que é um processo histórico-social, ele é interessante para você entender como as coisas muitas vezes ou serão relegadas no tempo ao segundo plano, ou como gradativamente parece que elas se elevam como algo extremamente importante e marca daquilo que nós somos. Tá? E 7ª, agora responda: se a arte não se reduz à representação daquilo que já é considerado belo, em que consistiria a beleza de uma obra? Vai novamente dessa discussão que eu coloquei para você, gente. Na verdade, colocado em todas as questões anteriores. Primeiro, para que serve a arte? Segundo, a ideia de uma arte ela ser objetiva ou subjetiva, quer dizer, há um objeto que ele consegue ser belo universalmente? Ou a sua formação, os seus valores culturais vão impregnar o objeto da sua interpretação? Então, pela sua interpretação, eu vou julgar as coisas como adequadas ou não adequadas, agressivas ou não agressivas, como uma forma, por exemplo, de eu conseguir estabelecer uma comunicação, um entendimento, da possibilidade de eu conseguir sair do mundo que eu estou. Então, isso, a última questão, ela tem um texto grande apresentado antes, mas ela está colocada muito e principalmente pela maneira como você vai desenvolver a sua resposta. A resposta ela não está no texto, tá? Ou as respostas elas não estão no texto. A resposta ela é sua, mas use os referenciais que você possui para elaborar uma narrativa, tá? Faça uma coisa, que nem eu falei, que mostre exatamente que você, pelo menos, teve um entendimento sobre o conteúdo que foi apresentado. Tudo bem? Bom, gente, qualquer dúvida, qualquer coisa, espero que vocês podem entrar em contato comigo através dos outros meios que a gente possui. Mas abraços cordiais, até uma próxima.